É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Muito bem, na última palestra eu dei uma espécie de visão geral dos dois livros de Reis, que no Velho Testamento hebraico é um livro só, chamado Os Reinos de Israel. E agora eu quero repassar a história novamente, mas olhando alguns dos reis em maiores detalhes e algumas das crises que são relatadas. E vou começar dando mais detalhes sobre o rei Salomão. Ele começa o livro de Reis. E o seu reino é, de um lado, muito bom e de outro lado, muito ruim. Salomão era um bom homem. Ele começou bem. E, na verdade, no começo do seu reino, Deus apareceu a ele e disse: Eu te darei o que quiseres. É uma prova difícil do caráter de um homem. Se Deus dissesse: Te darei o que quiseres, riqueza, fama, poder, pede o que quiseres e receberás. E Salomão disse: Quero sabedoria. Ele disse: porque eu não tenho experiência para ser rei. Porque para ser um bom rei, preciso ser um rei sábio, e eu preciso de sabedoria, e eu não a tenho. E Deus disse: porque você pediu sabedoria, vou lhe dar tudo o que você não pediu. Também lhe darei riqueza, e fama, e poder. E acima de tudo, sabedoria. E ao acordar, teve que enfrentar uma situação que realmente exigiu sabedoria. Vieram duas prostitutas discutindo sobre um bebê. As duas tinham bebês, mas durante a noite, um dos bebês foi sufocado e morreu. E agora as duas estavam dizendo: foi o bebê da outra que morreu, este bebê é meu. Não dá para imaginar uma situação mais difícil para um juiz decidir. Cada uma jurando que o bebê era dela. Mas Salomão pedira sabedoria e recebera. E ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos cortar o bebê no meio. Meio bebê para cada uma. E assim que ele deu essa sentença, a verdadeira mãe disse: dê o bebê para ela. A que não era mãe disse: sim, podem cortá-lo no meio. Porque o bebê não era dela. E foi a solução. Tão simples. Vou dar-lhes uma ilustração moderna, porque uma palavra de sabedoria é disponível a todos que foram batizados no Espírito. Um jovem veio me procurar numa reunião em Londres e disseram: se não puder nos ajudar, vamos nos divorciar. Eu disse: bom, tenho que sair daqui a 5 minutos. E perguntei: há quanto tempo são casados? 3 meses. Vão se divorciar depois de 3 meses? Como se conheceram? E aí ficou bem claro. Ela se ofereceram a fazer visitas em prisões e foi mandada para uma cadeia de homens para visitar homens. Isso é procurar encrenca, não é mesmo? Muito bem, ela conheceu esse rapaz e o conduziu ao Senhor. Ele se converteu mesmo, ela lhe ensinou a Bíblia, o discipulou. E depois de alguns anos, ele saiu. Ele disse: não tenho família, nem casa, não tenho onde ir. E ela estava com quase 30 anos, uma moça solteira morando em um apartamento, ela também não tinha família. E ele disse: sabe, eu gosto muito de você, na verdade me apaixonei por você. E ela disse: também te amo. E saíram dali e foram diretos ao cartório para se casarem. Foram morar no apartamento e daí descobriram que eram completamente incompatíveis. Não bastava os dois serem pessoas cristãs. E ele não usava talheres, ele usava as mãos para comer. E ao tirar a roupa para dormir, ele jogava as roupas no chão e na manhã seguinte ele as colocava de novo. E ela fora criada com flores e cortinas de rendas e tudo, sabem? E em todas as formas eram completamente incompatíveis. E depois de 3 meses disseram: cometemos o maior erro de nossa vida. Pode nos ajudar? Eu tinha 5 minutos. E eu orei e o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. E eu disse: ouçam bem, vocês vão fazer o seguinte. Vão alternar as semanas. Na primeira semana, os dois farão as coisas da maneira dele. Você, eu disse à moça, você vai jogar as roupas no chão e aprender a comer com as mãos. E na semana seguinte, vocês dois vão fazer as coisas da maneira dela. Você vai aprender a colocar as roupas na gaveta e a comer com talheres. Eu disse: façam isso em semanas alternadas. E a moça disse: isso é tão esquisito, só pode ser de Deus. E me perguntaram: o que mais? Eu disse: é só isso. E se despediram e eu nunca mais os vi, mas
Recebi uma carta linda dele 6 meses depois. Querido David, não sabíamos que o casamento poderia ser tão maravilhoso. Estamos muito felizes. Mas eu não sei se ainda estão seguindo o meu conselho. Mas, sabem, agora tenho a resposta. Posso escrever um livro chamado Semana Sim, Semana Não. Não, vou lhes dizer uma coisa. Nunca repassei aquele conselho a qualquer outra pessoa. Aquela palavra de sabedoria era para eles. Tiago diz, alguém precisa de sabedoria? Pode pedir ao Senhor, sem duvidar no seu coração. E foi isso que Salomão fez. Deus deu sabedoria a Salomão. Foi um homem sábio. E como ele queria compartilhar sua sabedoria com outras pessoas, ele colecionou 3.000 provérbios. E escreveu 1.005 cânticos, segundo o livro de Reis. Mas Deus publicou apenas 6 deles. Agora, eu tenho uma teoria sobre isso. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E Deus recusou-se a publicar 999 de seus cânticos. Deve ter escrito um para cada uma. Mas o único cântico que nós temos é sobre a garota do Cântico de Salomão. Certo? Coitado do rei Salomão. Será que podemos chamá-lo de sábio, sabendo que ele teve 700 sogras? Sabe, na verdade, Salomão era como muitos de nós. Ele tinha muita sabedoria para outras pessoas, mas nenhuma para si mesmo. Essa foi a tragédia. Escreveu 3 livros, Provérbios. Na verdade, escreveu Cantares primeiro quando era jovem, tão apaixonado que esqueceu totalmente sobre Deus. E Deus nem é mencionado no livro de Cantares. A essa altura ele já tinha 60 esposas, então ele estava bem adiantado em sua carreira, mas encontrou a certa. E depois escreveu Provérbios. Era mais maduro quando escreveu isso. Meu filho, cuidado com as mulheres. Só homens maduros conversam dessa forma, não é verdade? Uma vez uma jovem perguntou à sua mãe, o que você fez quando era jovem que a deixa tão preocupada comigo? E depois ele escreveu Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que suas pernas comecem a tremer e você perde seus dentes e a sua visão. É um retrato da vida de Salomão, mas sabem, porque era uma época de paz e de prosperidade, a filosofia entrou. E ele teve tempo para cultivar interesses como a música, e a agricultura e a arquitetura. Ele tinha muitos interesses, mas nenhum deles o satisfez. E o livro de Eclesiastes é um dos livros mais tristes da Bíblia. Quando ele ficou velho, ele percebeu que tudo era vaidade. Era tudo sem propósito. E que ele terminou exatamente onde começou. Este é Salomão. Fez tantas coisas boas e construiu o templo para o Senhor, com os materiais e a planta de seu pai Davi. E assim conseguiu construir um templo magnífico, majestoso. Isso lhes dará uma ideia bem simples. Aquele é o Palácio de Salomão e aqui é o templo. Gastaram 7 anos para construir o templo e 12 para construir o seu palácio. Interessante. Mas uma das coisas mais fascinantes que diz o livro de Reis sobre a construção do templo foi que, embora tenha sido construído com pedras lavradas, jamais se ouviu o som de martelo ou de cinzel. Por muitos anos, as pessoas não conseguiram entender isso. Como conseguiram lavrar todas aquelas pedras sem ouvir barulho algum de martelo ou de cinzel? Até que um dia acharam um buraco na montanha, lá no Monte Moriá. Na parte de cima, perto do Calvário, há uma fenda no penhasco. E entraram lá e descobriram uma caverna enorme. Dá para entrar lá, se você for, dá a volta passando o portão de Damasco, tem uma pequena entrada no penhasco. Entra lá, é enorme, é do tamanho do Albert Hall, muito, muito grande. E o chão é coberto com milhões e milhões de pequenas lascas. E a rocha está toda cortada. E desce por metros e mais metros embaixo do templo. E a pedra é tão macia que pode ser cortada com um canivete, ou até com as unhas. Mas ao trazer um pedaço da rocha fora daquela caverna, ele oxida e endurece bastante. Olha, trouxe um pedaço. Estão vendo como é dura? Mas foi removida com um canivete. É tão macia que é facílima de ser cortada. Depois oxida e fica dura e branca. Uma pedra linda e branca. Em outras palavras, todas as pedras vieram aqui de baixo.
Nessa caverna enorme, cortaram todos os blocos e depois mandavam-na para cima. Se forem ao Muro das Lamentações, embora o nome hoje é outro, é o Muro Ocidental. Se procurar o Muro das Lamentações hoje, vão enviar à Receita Federal. Mas o muro ocidental, ao examiná-lo, verá blocos de pedra com 12 metros de comprimento, com um de altura e um de profundidade, pesando quase 100 toneladas, recortadas da rocha macia, transportada em roldanas e depois encaixadas. E foi assim que Salomão construiu o templo. Bem, é uma história fascinante, mas o fato triste é que Salomão tinha uma fraqueza. E sabemos qual era. Ele tinha esposas demais. Casou-se com a filha de Faraó. E por ser egípcia, obviamente não poderia morar na cidade santa. Então chegou a construir um palácio para ela, logo ao norte do templo, fora dos muros da cidade. E descobriram isso no ano passado. Teve até um programa de televisão. Encontraram um palácio com arquitetura egípcia, com folhas de lótus cercando as colunas. São os únicos artefatos egípcios que já foram encontrados na terra de Israel. Bem aqui ao norte do portão de Damasco, fica embaixo do mosteiro. Descobriram o palácio que Salomão construiu para a filha de Faraó. É muito interessante como muitas coisas da Bíblia estão sendo confirmadas com essas escavações que as pessoas fazem lá na poeira do Oriente Médio. Então, Salomão construiu um templo magnífico, e isso aconteceu 480 anos depois de saírem do Egito, quando Salomão abriu o templo. E uma das orações mais inspiradoras da Bíblia é a oração que Salomão fez na dedicação do templo. Foi inaugurado durante o 7º mês, na festa dos tabernáculos, e a glória de Deus desceu, como descera antes sobre o tabernáculo, sobre a tenda. É uma história muito linda, mas depois nós vemos como muitas de suas esposas trouxeram deuses pagãos ao palácio, na cidade onde Deus pusera seu nome. E isso trouxe consequências muito terríveis sobre todo o povo da nação. E além do mais, para construir tudo isso, ele praticamente usou trabalho escravo e impostos altíssimos, e isso trouxe muito ressentimento às tribos do norte, porque estavam pagando impostos para construir coisas no sul. E dá para perceber, ao lermos a história, que na verdade Salomão estava levando a nação rumo a uma catástrofe. Mas Deus disse a ele: porque você construiu esse templo para mim, será nos dias do seu filho que ele perderá o reino. Interessante. Mas na verdade é exatamente o que aconteceu. E por causa de todo esse ressentimento, nos dias de seu filho, o reino se dividiu. Agora quero ressaltar uma ou duas coisas no resto do livro dos Reis com mais detalhes. São fatos interessantes, porque o autor usou crônicas diferentes ou registros diferentes, um do norte e outro do sul. A história de cada rei é um pouco diferente. Quando o autor escreve sobre os reis de Israel, ele começa mencionando a data quando eles começaram a reinar, o nome da capital onde eles reinaram, a duração do reinado e depois a sentença. Ele era mau aos olhos do Senhor. Depois fala o nome de seu pai. Depois cita a fonte de referência para os fatos. Onde ele conseguiu os fatos, de qual registro. Depois termina com a morte e menciona o filho que assumiu o seu lugar, a não ser que outra pessoa assumiu o trono. E cada um dos reis do norte são descritos desta forma. E sempre são comparados ao primeiro rei do norte, Jeroboão. E Jeroboão não foi um rei muito bom. Então, normalmente diz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como Jeroboão. Mas no caso do sul, ele usou registros diferentes e há uma pequena variação. A data em que começaram a reinar, mas depois fala com qual idade começaram a reinar, e alguns deles eram apenas garotos. Depois fala da duração de seu reino, mas depois menciona o nome da mãe e não o nome do pai. Eu não sei porquê, não me pergunte. Mas houve uma mudança interessante. Hoje você é judeu se sua mãe é judia. Mas nos dias da Bíblia você era judeu se seu pai era judeu. Algo aconteceu aqui. Depois há um parecer se eram bons ou maus. Todos os reis do norte foram iníquos. No sul, alguns foram bons e outros iníquos.
Depois, ele menciona sua fonte e depois fala sobre a morte do rei e sempre fala sobre o enterro dos reis do sul, o que não acontece no caso dos reis do norte. Ele fala sobre sua sepultura e depois fala sobre o seu filho, o sucessor. Mas estes reis são considerados bons ou maus comparados a Davi. Os reis do norte são comparados a Jeroboão. E os reis bons aqui são comparados a Davi, seu pai. Isso é apenas para lhe ajudar a entender. Agora vamos ver a quantidade de reis bons e reis iníquos. Mas não é simplesmente uma questão de ser bom ou ruim. Alguns eram muito bons, não eram apenas bons, eles eram muito bons. Outros eram apenas bons, outros eram maus e outros eram muito maus. Eram terrivelmente iníquos. E também houve uma rainha. Agora Deus fizera uma aliança com Davi, que enquanto cumprissem os seus estatutos, sempre haveria um filho sobre seu trono. Não, uma filha. Nunca foi plano de Deus que Israel tivesse uma rainha. Mas como veremos, houve uma. Agora usei cores aqui para você ver rapidamente o que estava acontecendo. Vamos olhar o norte primeiro. E dá para notar logo de cara que a maioria eram péssimos, muito ruins. E alguns eram simplesmente maus. Nenhum deles foi bom e com certeza ninguém foi muito bom. E é intrigante que, embora houvesse 20 reis do norte e o sul também tivesse 20 reis, o sul perdurou por mais 140 anos. Porque reis bons reinam por mais tempo. Estão vendo? Aproximadamente o mesmo número de reis. Mas todos eram iníquos, então veja quão rapidamente eram substituídos. Alguns deles apenas sobreviveram poucos meses. E depois foram mortos. Realmente é uma história muito triste. E um outro bem iníquo era um homem chamado Acabe. E ele casou-se com uma princesa estrangeira, uma fenícia, de Tiro. E o nome dela, na sua língua nativa, significava prímula. Mas, infelizmente, em hebraico significava lixo. E o nome era Jezabel. Então ele se casou com a princesa Prímula, que no hebraico era conhecida como princesa lixo. Só uma curiosidade, mas ela era terrível. Mas precisamos saber a respeito dela, porque mesmo em uma das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, fala de uma Jezabel arruinando uma igreja. E o espírito de Jezabel ainda persiste. Jezabel fazia gato e sapato de Acabe. Uma vez Acabe viu uma vinha e ele possuía muitas propriedades, mas ele viu esta pequena vinha e o dono era um homem chamado Nabote e Acabe disse à sua esposa Jezabel um dia: "Sabe, aquela vinha é muito bonita, eu gostaria de incluí-la nas minhas propriedades." E ela disse: "O que está te impedindo?" "Ah, mas pertence a Nabote." E ela respondeu: "Isso não é problema." E ela mandou matar Nabote. E Acabe ganhou sua pequena vinha. Isso é Jezabel. E foi durante esse período que o primeiro grande profeta, Elias, foi enviado para lidar com a situação. Se algum dia tiver a oportunidade, visite Monte Carmelo. Tem 20 quilômetros de extensão e adentra o mar um pouco, mas na sua extremidade oriental, na direção do interior, há uma depressão enorme no cume do monte, um pouco abaixo do cume. E é uma arena natural onde 30 mil pessoas poderiam se ajuntar para assistir a algum espetáculo. E com certeza foi o lugar onde Elias desafiou os profetas de Baal que Jezabel havia trazido ao palácio, porque há uma fonte ali que nunca seca mesmo em tempos de seca. E ali não havia chovido por 3 anos e meio, mas a fonte ainda tinha água. Um amigo meu, Leonard, que faleceu no dia do Natal, alguns anos atrás, aos 90 anos, ou 99 anos, não sei. Bom, de qualquer forma, ele esteve lá por muitos anos, como policial durante a ocupação britânica. E ele tinha como hobby a arqueologia. E ele subiu até aquela arena e ele passou 3 dias ali. Ele ficou de 4, andando para frente e para trás, para ver se achava quaisquer restos do altar de Elias. Se lembram daquela história? Quando Elias construiu um altar e desafiou os profetas de Baal para construir o seu próprio altar do lado do dele. E disse: "Agora clamem por fogo." Foi um desafio muito inteligente, porque agora sabemos que os altares de Baal tinham um túnel por baixo. E o sacerdote ficava ali com uma caixa de fósforos.
E quando o povo clamava a Baal, o fogo descia. Por isso Elias disse, construa um altar aqui, ao ar livre. Sabem? Foi brilhante. Construa aqui na nossa frente. E depois vocês façam descer o fogo, como sempre fazem. E o profeta Elias era um homem muito ousado. E disse, agora eu farei um altar ao Senhor. E ele disse, além disso, quando eu colocar a madeira e o sacrifício, quero que encham vários baldes de água daquela fonte para derramar sobre o altar. E então veremos quem é Deus. E foi tão ousado que começou a zombar dos sacerdotes, de tal forma que se sua tentativa tivesse fracassado, seria morto na hora. Eles gritavam, Baal, Baal, Baal! E ele dizia, gritem mais alto, talvez esteja viajando, talvez esteja no banheiro, gritem mais alto! Caçoando deles. Nas nossas versões de hoje, diz que Elias falou, talvez Baal esteja ocupado. Mas na verdade é um eufemismo para dizer ele foi ao mato para se aliviar. Ele estava debochando de Baal. Imagine a sua ira se ele fracassasse. E finalmente chegou 3 horas da tarde, a hora da oblação da tarde. Agora Deus, mostra quem é Deus. Então, meu amigo Leonard se rastejou procurando qualquer coisa e achou uma pequena rocha do tamanho de um ovo de ganso. E de um lado havia uma lâmina de vidro verde, fundido com a pedra. Acho que alguns já viram. Sabem? E não sabia o que era. E levou ao professor de geologia na Universidade Hadassah, em Jerusalém, e disse, pode me dizer o que é isso? E ele disse, posso lhe dizer o seguinte, você não encontrou isso em Israel? E ele disse, achei sim, mas não vou dizer onde até você me dizer o que é. E o professor disse, deixa comigo por 3 dias, mas posso tirar uma lasquinha para examiná-la com o microscópio? E ele disse, tudo bem. E ele voltou depois de 3 dias e o professor disse, você vai ficar terrivelmente desapontado. Por quê? Porque não passa de um pedaço de calcário comum. E perguntou, mas o que é essa lâmina de vidro verde do lado aqui? Ele disse, não consegui arranhar isso com o anel de brilhantes da minha esposa. E o professor disse, bom, isso também é calcário, mas foi submetido a um calor quase indescritível. É o tipo de coisa que você encontra depois de uma explosão atômica. E aí Leonard sabia que estava com um pedaço do altar de Elias. E carregou no seu bolso pelo resto da vida. O fogo de Deus queimara aquela pedra, derretendo-a e cristalizando-a. Quando eu levei um grupo para lá, eu os coloquei de 4, procurando fragmentos para mim. E procuraram por apenas 10 minutos e de repente eles ficaram de pé e vieram na minha direção. Acharam alguma coisa? Disseram não. E vamos parar de procurar. E perguntei, ué, estão de greve? E disseram, não queremos nosso pastor adorando relíquias. Então nunca consegui. Mas este foi o desafio. E depois, Jezabel ficou sabendo. E ela o ameaçou. E Elias fugiu para salvar a vida. Impressionante, uma mulher amedrontou o profeta do Senhor. E ele fugiu. Ele foi até o Negev e estava tão exausto por ter corrido tanto que adormeceu. E daí veio um anjo. Veio o anjo e preparou uma refeição. Não foi lindo isso aí? Vocês sabiam que anjos cozinham? Mas Deus foi tão gentil. Ao invés de recriminá-lo por ter fugido, ele disse, você não come faz tempo, agora lhe mandei um anjo para preparar uma refeição. Agora coma isso e vamos conversar. Não foi lindo? E Eliseu foi seu sucessor. Uma palavrinha sobre Eliseu. Estava arando quando Elias o chamou. E Eliseu disse, quero uma porção dobrada de seu espírito. Agora ele não quis ser 2 vezes mais profeta que Elias foi. Simplesmente queria dizer, se um homem tivesse 4 filhos, a herança seria dividida em 5 partes ao morrer. E a porção dobrada pertencia ao filho mais velho, que a partir daí era o herdeiro do negócio da família. E o dinheiro a mais era para ajudar com as responsabilidades, estão entendendo? Então, ao pedir uma porção dobrada do espírito de Elias, ele estava pedindo para ser o seu herdeiro, para assumir o ministério. E Elias disse, se você me ver partir, será o meu herdeiro. E Elias foi um dos poucos que não morreu, como Enoque. Mas Enoque foi a pé e Elias cavalgou. E Eliseu viu quando o carro veio e o levou até o céu. E viu quando o manto de Elias caiu. E ele foi e pegou aquele manto. E caminhou até o rio Jordão, porque antes, ao atravessarem o Jordão,
Elias usou o seu manto para lançar sobre o rio e as águas partiram. E Eliseu disse, agora eu quero ver se o Deus de Elias está comigo. E ele pegou aquele manto e as águas partiram. Os dois eram bem diferentes. E quero que observe o seguinte, Elias era mais um lutador, um pregador. O homem que desafiava o povo. Eliseu era bem diferente. Eliseu levantava os mortos. Num vilarejo, filho de uma viúva, ressuscitou o morto. Lá em Sunem, que fica a 1 quilômetro de uma cidadezinha chamada Naim. Isso lhe lembra alguma coisa? E Eliseu alimentou 4.000 pessoas com alguns pães de cevada. Lhe faz lembrar alguma coisa? Sabe, porque vamos ver que João Batista e Jesus, que eram primos, na verdade eram Elias e Eliseu de volta. Eles foram figuras daqueles dois primos. É impressionante, vocês devem estudar Elias e Eliseu. Mas podemos ver aqui que Deus mandava profeta após profeta após profeta para avisar o seu povo de seus maus caminhos. Começando com Abias, o primeiro, Jeú, Eliahu, ou Elias para nós, Miqueias, Eliseu, Jonas. Jonas aparece no livro de Reis, as pessoas pensam que ele foi um mito. Então por que está no livro de Reis? Amós e finalmente Oséias. Oséias, que homem! Um dia Deus lhe disse, eu quero que saia e encontre uma prostituta. O que, senhor? Eu sou profeta. O que devo fazer com ela? Case com ela. E depois, senhor? Bom, vocês vão ter filhos. Mas quero lhe avisar, ela vai gostar do primeiro filho, mas não vai gostar do segundo. E o terceiro nem será seu filho, senhor pregador. E assim foi, os 3 filhos vieram. E depois, senhor? Bom, ela voltará às ruas, ela voltará à sua antiga profissão. Então, o que farei com 3 filhos? Bom, você vai procurá-la e pagar seu cafetão para tê-la de volta e ficará com ela. E a amará. E depois, senhor? Depois você irá e falará aos filhos de Israel, é assim que eu me sinto sobre eles. Oséias é um livro muito emotivo. Foi o último apelo de Deus a uma esposa infiel que estava correndo atrás de outros deuses. Um apelo impressionante, mas ninguém prestou atenção. E se foram? Se olhar aqui, verá que não tem tantos reis iníquos. Tem uma pessoa horrível aqui. A rainha Atalia. E sabem quem era? Era filha de Jezabel. E casou-se com o rei de Judá, no sul. Ele não deveria ter feito isso. E ela era muito ambiciosa, ela quis ser a primeira rainha de Israel. Então, o que foi que ela fez? Ela matou sistematicamente todos os filhos da linhagem real de Davi, um atrás do outro, para se tornar a rainha. Mas o sumo sacerdote da época foi precavido e sequestrou o filho mais jovem, Joás, e o escondeu. E no final de tudo, Atalia foi morta e Joás se tornou rei, ainda garoto. Aqui vemos 2 reis ótimos, muito bons, Ezequias e Josias. Ezequias era contemporâneo de Isaías e podemos ler parte de sua história no livro de Isaías. Mas, mais uma vez, há uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Ezequias foi um rei bom e fez muitas coisas boas. Foi ele quem escavou o túnel para trazer água para Jerusalém e torná-la segura contra os inimigos, e fez muitas outras coisas boas, mas depois ele ficou gravemente doente, e 2 homens vieram de longe, de uma cidadezinha chamada Babilônia, parabenizando-o pela recuperação. E vieram e disseram, Ezequias, nosso rei lá na pequena Babilônia, ouviu de sua doença, e ficou feliz por ter se recuperado. E Ezequias ficou lisonjeado por alguém de tão longe ouvira sobre sua enfermidade e ficara preocupado. E ele perguntou, gostariam de ver meu palácio? E ele lhes mostrou todo o seu palácio. E depois perguntou, gostariam de ver o templo também? Os tesouros do nosso templo? E mostrou-lhes todo o ouro e a prata do templo. E depois disse, voltem e agradeçam o seu rei por ter mandado vocês para me visitar. E Isaías veio ao palácio e perguntou, quem eram aqueles homens? Ah, eles vieram lá da Babilônia. Trouxeram presentes do rei por causa da minha doença. E o que ele lhes mostrou? Ah, eu lhes mostrei o meu palácio, e mostrei o templo, e todos os tesouros do templo.
o ouro e a prata? Esses babilônios virão e levarão todo o ouro e a prata que você lhes mostrou. E embora demorou para acontecer, mas um dia aconteceu. Então Ezequias foi uma mistura. Mas ele fez umas coisas muito boas. O outro rei que foi muito bom, que foi ótimo, assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. E Josias nasceu no mesmo ano que o profeta Jeremias. Foram literalmente contemporâneos. E quando Josias se tornou rei, Jeremias tinha 8 anos. Mas neste relato não se fala uma palavra sobre Jeremias. Josias estava preocupado porque o templo estava mal conservado, estava sujo e precisando de uma pintura. Então ordenou que o templo fosse reformado. E enquanto limpavam o templo, acharam um baú antigo totalmente coberto com teias de aranha e quando o abriram, lá dentro estava o pergaminho de Deuteronômio. Não havia sido lido em anos. E trouxeram para o rei Josias, e quando ele o leu e leu as maldições, ele disse: vocês compreendem que fizemos tudo para merecer essas maldições? Ele disse: precisamos acertar isso já, e ordenou uma reforma nacional. E destruíram todos os lugares altos dos pagãos, destruíram todos os ídolos, e realmente pareceu que resolveria tudo, mas não resolveu. Porque não se pode transformar uma pessoa por um decreto. Leis não mudam os corações das pessoas, apenas o seu comportamento. Mas seus corações não. E Josias cometeu um erro grande. Ele decidiu ir à guerra contra o Egito. E foi morto em batalha. E perderam esse bom rei. E assim que ele morreu, a nação voltou aos seus pecados, porque ele foi seguido por reis iníquos. Eu pulei um dos piores reis. Ezequias, um bom rei, foi seguido por Manassés, um dos piores reis. Manassés se envolveu com o satanismo e chegou a sacrificar os próprios filhos ao diabo. No vale de Inom, que mais tarde se tornou Dina. Um lugar horrível. E a pior coisa que Manassés fez foi que ele estava tão irado com Isaías, o profeta, por suas palavras, que mandou que fosse amarrado e colocado dentro de um tronco de árvore oco. E depois mandou 2 homens com um grande serrote que serrassem a árvore no meio. Foi assim que Isaías morreu, às mãos daquele homem cruel. Já leu em Hebreus 11, onde diz: alguns foram serrados ao meio. Foi Isaías, esse Manassés horrível. Então a coisa toda vai só piorando até o final. Realmente, uma história muito triste. Eu ressaltei apenas uma ou duas coisas de maior importância para lhes mostrar. Mas o que estamos dizendo? Deus, sendo Deus, sempre lhes deu um aviso prévio para não continuarem assim. E ele faz isso até hoje. Pessoas que pensam que serão julgadas por ignorância estão erradas. A Bíblia toda se baseia no princípio de que Deus só nos julga pelo que nós sabemos, que são erradas. Portanto, quem nunca ouviu falar de Jesus não vai para o inferno porque nunca ouviu falar de Jesus. E sim porque pecaram contra a sua própria consciência. Sabem, porque todos sabem a diferença entre o certo e o errado. Todos têm uma consciência. E para ser justificado diante de Deus, você só precisa dizer: Deus, eu sempre segui a minha consciência. Sempre fiz aquilo que eu sei que é certo. Mas quem é que pode dizer isso? Esse é o problema. Portanto, olhe os profetas enviados. Estes foram os do sul, olha os do norte: Semaías, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque e finalmente Daniel. Todos tinham a mesma mensagem. Todos estavam avisando. Mas as pessoas preferem os falsos profetas. E sabemos o que os falsos profetas dizem. Eles dizem: tudo vai dar certo. Não se preocupem, nada mal vai acontecer. Os falsos profetas sempre trazem uma mensagem de paz. Paz, paz, quando não há paz. Tentam sarar as chagas do povo levianamente, como disse Jeremias. Falsos profetas não ouvem de Deus. Eles dizem ao povo o que o povo quer ouvir. Essa é uma tentação que os pregadores enfrentam até hoje. Não perturbe o povo, não o chateie. Traga conforto, diga-lhes o que eles querem ouvir. É isso que os falsos profetas fazem. Um profeta genuíno diz a verdade e paga o preço. E através dos profetas, primeiro vem a palavra de Deus, depois ele age. Primeiro ele avisa, depois ele castiga. E essa é a mensagem que,
Se repete vez após vez no livro de Reis. Agora eu vou terminar. Diz do Novo Testamento que essas coisas foram escritas para o nosso benefício, para que aprendêssemos o que Deus fará conosco, se seguirmos o mesmo caminho. A igreja não é segura em si mesma. E há duas coisas que estão acontecendo em nossos dias, na igreja, que foram condenados aqui. Uma é sincretismo, e isso significa unir uma religião com a outra. Quando Elias desafiou o povo de Israel, ele disse: quanto tempo cocheareis entre duas formas de pensar? E eu achava que cochear significava ficar parado sem saber qual caminho seguir. Mas não significa isso. É alguém que não consegue andar. Uma pessoa que manca. Significa que andavam com uma perna em Yahvé, seu Deus, e outra perna em Baal. Até quando cocheareis desta forma? Com um pé numa religião e o outro numa outra. E agora vemos na igreja esse sincretismo, vemos estes festivais de fé, vemos pessoas de diversas religiões indo a catedrais com hindus e budistas e islâmicos para orar pelas árvores. Isso está acontecendo em igrejas cristãs, porque existe pressão sobre nós, como por exemplo do Duque de Edinburgh, apelando para que as religiões se unam para salvar o planeta Terra, o meio ambiente, todos os animais selvagens. Temos o príncipe Charles, que quer ser chamado do defensor de fé e não o defensor da fé. Estamos vivendo em dias em que se tornou popular dizer que todas as religiões levam a Deus. Isso é sincretismo. Um outro problema é que estamos curtindo os festivais pagãos, por exemplo, o Festival da Colheita e o Natal, e benzendo tudo, animais domésticos e arados e redes de pescadores. Todas essas coisas são coisas dos pagãos. Halloween. Porque as pessoas entalham aquelas abóboras, entalhando rostos de demônios. E se não formos cuidadosos, seremos totalmente envolvidos por essas coisas. O Natal é o exemplo mais óbvio, é uma festa totalmente pagã. E surgiu mesmo antes de Cristo nascer, quando eles queimavam toras, fazendo fogueiras e cantando, comiam e bebiam, além da conta, a festa do meio do inverno. E quando o primeiro missionário veio à Inglaterra, ele mandou um recado para Roma e disse: não consigo fazê-los afastar-se desse festival pagão do meio do inverno. E o Papa disse: se não consegue vencê-los, ajunte-se a eles. E o transformaram num festival cristão. E foi assim que aconteceu. Eu acho que temos que tirar Jesus Cristo do Natal e não trazê-lo de volta ao Natal. Porque essa festa nunca foi dele e é sempre o lado pagão que predomina. Bom, não preciso falar mais. Vimos do livro de Reis os perigos de nos misturarmos com o mundo, ou com outras religiões, ou outras formas de viver, outros princípios morais. E isso está acontecendo. Mas o Deus, que é o Rei do Universo, é também o nosso juiz. E mais cedo ou mais tarde, vamos perder aquilo que ele nos deu, a não ser que acordemos. Esta é a lição do livro de Reis. Uma lição forte. Se aconteceu com eles, pode acontecer conosco também. Que Deus nos dê sabedoria para entender as lições que ele está tentando nos ensinar. Para que aprendamos do jeito mais fácil, aprendendo com os outros, ao invés de aprender o jeito mais difícil, com os nossos erros. Ou aprendemos sabedoria porque foi nos repassado, ou podemos aprender na escola da experiência, que é através de pancadaria. Temos essas duas maneiras. Por isso que Salomão quis repassar isso a seu filho. Meu filho, ouça o que eu digo. Você não precisa aprender pelo caminho difícil. Aprenda comigo. E as Escrituras têm o poder de nos tornar sábios para a salvação. Não nos torna espertos, mas nos torna sábios. E evitar os erros terríveis que o povo de Deus de antigamente cometeu.